E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, tudo certinho? Meus amigos, minhas amigas de ciências, vamos lá! A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a Lua. Sim, vamos falar da Lua, do ciclo lunar, das fases da Lua. Isso é muito importante para você entender essa parte que envolve o nosso satélite natural. Perfeito? Então, ó, você que é de ciência, já dá esse like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos lá que eu fiz uma apresentação especial para vocês, hein? Vem comigo para você entender tudo bonitinho. Olha só, pessoal, aqui vocês estão vendo, eu estou aqui na apresentação no cantinho. Show de bola! Não esquece, tá olhando aqui, ó, aqui do ladinho, o que você tá vendo? O meu TikTok do Biolução. Você tá vendo também o meu Instagram do Biolução? Segue lá, poxa, tem bastante coisa relevante, bastante coisa legal para vocês. Show de bola, maravilha, meus amigos e minhas amigas, vem comigo que a gente vai entender um pouquinho disso. Então, vamos falar da Lua, ciclo lunar e as fases. Vamos embora? Galera, Lua, você tá vendo essa imagem maravilhosa aqui do lado, né? Bem do meu ladinho. Pô, essa Lua que você sempre vê dessa forma, né? Você não vê uma forma diferente da Lua. Você sempre vê basicamente essa imagem no céu. Hoje, inclusive, no dia que eu tô gravando esse vídeo, era uma lua cheia linda que apareceu de manhã. Cara, eu indo trabalhar e eu, vi essa lua maravilhosa. O que acontece, pessoal? A Lua é o único satélite natural da Terra e é o quinto maior do Sistema Solar, hein? Então, entre todos os satélites do Sistema Solar, a Lua é o quinto, ou seja, é um satélite bem grande, tá? Beleza? Comparado aos outros do Sistema Solar. Lembrando, assim, que Júpiter, por exemplo, pode ter mais de 60 luas. Então, assim, cara, só um planeta, né? Então, assim, se a gente comparar a Lua é o quinto, pô, é coisa pra caramba. Vamos lá. Não emite luz própria, galera. Ela apenas reflete a luz emitida pelo Sol. E aí você tá vendo, aqui é o Sol, né, que emite luz. Isso bate na Lua, a Lua reflete e aí a gente aqui da Terra tem como visualizar, entendeu? Aí por isso que fica essa coisa maravilhosa, tá? Mas a Lua, é importante que você entenda, ela não tem luz própria. Assim como qualquer lua de outros planetas, eles também não têm luz própria. O único astro que tem luz própria é o Sol, não se esqueça disso, tá? Encontra-se também em rotação sincronizada com a Terra, ou seja, ela vai girando da mesma forma que a Terra. Logo, quando você, né, olha ela de novo, ela está sempre na mesma face, entendeu? Isso quer dizer que a outra face, a gente chama de face oculta da Lua, que você está vendo aqui do ladinho. A face oculta da Lua, o que acontece? A gente não consegue ver, né, naturalmente. É claro, a gente já enviou satélite para verificar, tirar fotinho, e é isso daqui que você está vendo. Mas não é isso que você vê, né? Você vê justamente com essas manchinhas, né? Beleza? Tá? Mas ela tem uma outra face. Então, lá, não conseguimos ver da Terra, né, essa face oculta, pois o tempo de translação da Lua em torno da Terra é o mesmo da rotação da Lua. Entendeu? Então, ora, ela gira da mesma forma que a Terra gira, sempre está coincidindo, né? A mesma face da Lua, entendeu? É por isso que a gente só vê essa mesma face. Bem, daí a gente vai falar do ciclo lunar, que é o ciclo em que a Lua, ela gira em torno da Terra, beleza? Então, também é chamado de lunação. Então, lunação, ciclo lunar, é tudo a mesma coisa, tá? Bem, compreende o movimento de translação da Lua em volta da Terra. Para quem não sabe, a Terra, ela oferece, né, um movimento em volta do Sol de 365 dias aproximadamente. Isso quer dizer que é o movimento de translação da Terra em relação ao Sol. Mas existe um movimento de translação da Lua em relação à Terra, porque a Lua gira em volta da Terra, né? Então esse movimento, que vai durar cerca de 29 dias e meio, é o tempo aí que a gente tem de translação, ou seja, quando a Lua dá uma volta completa sobre a Terra, beleza? Ou seja, nós temos 4 fases da Lua e vai durar cada fase aproximadamente 7 dias, perfeito? Tá? Então, é isso que a gente vai ver daqui a pouco.
Então, ó, por essa razão, os meses duram 28 a 31 dias. Olha que coisa legal. Você sabe que o ano dura 365 dias aproximadamente, porque é o tempo de translação da Terra em torno do Sol. Agora, você sabia que os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, eles mudam de 30 a 31 dias, 28 dias, por conta do ciclo lunar? Ah, então a gente não tem só esse ciclo, né, da Terra em torno do Sol, mas sim o ciclo da Lua em torno da Terra, que está presente no nosso calendário. Olha que coisa legal, né? Uma curiosidade legal. Vamos lá. Então, olha, é esse movimento que a Lua faz em torno da Terra. Lembre-se que em algum momento ela vai estar mais próxima, né, no movimento de translação, outro momento ela vai estar mais afastada. Aí, 382 mil quilômetros, 405 mil quilômetros e tudo mais, tá? O que você precisa saber? Às vezes, quando vem a lua cheia, às vezes vem aquela notícia, né? Ah, essa é a lua cheia onde a lua vai ficar a maior dos últimos anos. Quer dizer o quê? Que é no período da lua cheia coincidiu com esse perigeu aqui. O perigeu é, na verdade, o período em que a Lua se aproxima mais. Então, por isso a gente vê um tamanho maior. Enquanto a gente vê em outros momentos o apogeu, né? A gente pode ver lua cheia. Não necessariamente é lua cheia. Pode ser outras fases da Lua. Mas o apogeu, você vê a Lua mais distante. Você vê ela como se fosse um pouquinho menor. Beleza? Show de bola? Então, por quê? Porque ela não faz um movimento exatamente circular. Entendeu? É um pouquinhozinho diferente, tá? É claro, galera, essa diferença não é tão gritante assim, mas já é uma diferença. Então vamos falar, obviamente, delas, das fases da Lua. Você sabe, né, que nós temos as fases nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante. Então é disso que a gente vai falar aqui. Vambora? Vem comigo, então. Primeiro, Lua cheia. Lua cheia é quando a Lua está numa posição onde toda a sua superfície voltada para a Terra, ela está iluminada. Então você consegue observar a Lua toda, a esfera toda da Lua, né? Beleza? Então é isso daqui que você enxerga, ó. Essa parte aqui toda, beleza? Maravilha. Ó, o quarto minguante, porque a gente tem quarto minguante e quarto crescente. O quarto minguante, ó, vai pelo nome, como se estivesse minguando, como se estivesse desaparecendo. Vai ocorrer 7 dias, lembra? Cada fase dura em torno de 7 dias. 7 dias depois da lua cheia, onde somente um quarto dela é visível, por isso o quarto minguante, tá? A fase é chamada de minguante porque temos a impressão de que ela está diminuindo, minguando, é isso aí. Até que a gente chega à lua nova aí que, poxa, ela está muito presente em algumas bandeiras de países, então, né, ela acaba sendo muito importante para o ser humano também, vamos dizer. Tá? Ocorre, obviamente, 7 dias após o quarto minguante, quando ela praticamente desaparece toda, entendeu? E aí onde a parte iluminada da Lua está voltada para o Sol. Então não é muito visível. Se ela está voltada para o Sol, a gente observa basicamente o lado escuro, entendeu? Então por isso que não dá para ver tanto. E por fim, o quarto crescente. O quarto crescente, que é a última fase dentre essas que a gente está vendo, que é quando ela começa a aparecer de novo. Obviamente, 7 dias após a lua nova, em torno de 7 dias, né? Estamos levando uma aproximação aí, ok? E ela começa a reaparecer, torna cada vez mais visível até chegar a lua cheia, né? Então, a gente tem aí, como ela parece aumentar, a gente vê um quarto dela, mas como ela parece aumentar, a gente fala quarto crescente, porque a gente está vendo cada vez mais, tá bom? Show de bola! A Lua, ela tem influência direta nas marés. Essa é uma outra curiosidade interessante, né? Por quê? Porque a Lua provoca esse fenômeno através da atração da gravidade da Lua em relação à Terra. Então, isso faz com que a maré, às vezes, ela suba demais, às vezes ela desça demais. Isso a gente observa demais nas praias, mas a gente também pode observar um pouquinho, né, nos rios, tá? Quando está ali muito próximo a foz do rio, ou seja, muito próximo ao mar, ok? Então, isso faz com que a gente tenha, pelo menos durante o dia, uma maré cheia e uma maré vazante, uma maré baixa, né? Maré alta e maré baixa, desculpa.
Tá? A maré alta, então, quando o nível do mar se eleva com a gravidade da Lua. Então, a Lua está exercendo uma gravidade, puxa, como se estivesse puxando para si o mar, né? A água, porque, galera, a Terra, 70% dela é água, né? Então, água do mar, principalmente. Então, né, isso vai fazendo com que a maré suba. E na maré baixa, a gente tem o oposto, né? Quando o nível do mar abaixa, porque a localização da Lua, ela está em outro local. Então, está puxando com ela a água, a maré alta, e se você está no outro ponto, você está na maré baixa, entendeu? Tá? Beleza? Então, olha só como é que fica, né? Olha a Lua aqui, exercendo a gravidade, e nesses pontos aqui, ó, tanto nesse ponto próximo da Lua, quanto o outro afastado, a gente tem maré cheia, né? Ou maré alta, né? Enquanto aqui, ó, nesses pontos aqui onde não está a Lua, a gente tem a maré baixa, perfeito? Show de bola? Então, como ocorre, né? Isso é interessante. Isso ocorre muito, por exemplo, na região nordeste do nosso país. Teve uma vez que eu viajei e eu não observei a tábua de marés. Queria visitar os bancos de areia, os recifes de coral, e eu não consegui ver. Porque eu estava num período que não era uma maré boa, era uma maré cheia, pessoal. Meu Deus do céu! Dei mole, né? Não fiz o correto. Mas, de qualquer forma, a gente tem aí a maré baixa. Outro dia eu fui na maré baixa. Aí, pô, deu para ver tudo bonitinho. Foi lindo, né? Isso ocorre muito na região Nordeste. Eu moro no Rio de Janeiro, a gente observa, mas não tanto quanto essa outra região, que é a Nordeste do país, tá? Se onde você mora tem essa diferença gritante, comenta aqui. Mas como ocorre? Olha só. A Lua, ela oferece uma força gravitacional e do outro lado, que também fica maré alta, maré cheia, né? A gente tem a força inercial, a inércia. Então isso vai de acordo com o movimento, né, do próprio planeta, né, e das marés, sacou? Então se é cheia para cá, é cheia do outro lado também. Enquanto onde não tem a Lua, né, e no lado oposto, a gente tem a maré baixa, tá? Só que olha que coisa interessante. Tem certas épocas em que a gente tem a maré muito baixa ou a maré muito alta. Isso por quê? Porque não é só a Lua que oferece essa força da gravidade em relação à Terra, e sim o Sol. Isso aí, o nosso astro-rei, o Sol, ele também faz isso. Logo, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, o Sol e a Lua alinhados, eu vou ter uma super maré alta, né? Desses lados aqui, do lado onde está a Lua e o Sol e do lado oposto, pela inércia, e super maré baixa, onde a gente tem basicamente os polos. Não os polos, né? Mas no lado oposto a esses dois, tá? Não é os polos. Aqui está mostrando os polos, mas não quer dizer necessariamente isso, beleza? Então, a gente teria uma maré baixíssima, por exemplo. Eu fui numa época de maré baixíssima lá no Nordeste e foi lindo. Por quê? Porque eu nesse exemplo, eu estava no lado oposto a essa maré super alta. Enquanto que, se a Lua estiver de um lado, o Sol estiver do outro, a gente vai ter marés altas e baixas? Até vai. Só que não vai ser tão alta nem tão baixa. Entendeu? Então, ela vai ficar mais ou menos ali no limiar. Então, quando a gente vê geralmente lua nova e lua cheia, ocorrem essas variações muito grandes de maré baixa e maré alta. Quando a gente está no quarto crescente ou quarto minguante, geralmente o que acontece é que a gente não vê essa diferença tão gritante assim. Beleza? Show? Então não esquece de dar esse like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu espero ter podido ajudar. Poxa, aqui é só conhecimento e não esquece de olhar a playlist Ensino Fundamental. Galera, vou ficando por aqui, ó. Um grande beijo, uma boa semana e valeu. Tchau, tchau.